Vamos ler a palavra. Salmo 139, verso número 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Diga inteiramente. Olha só esse texto, irmãos. Vou ler de novo o 4. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. E tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Verso 7. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Ponto. Até aqui. Deus te conhece, irmão. Amém ou não amém? Esse texto ele demonstra aqui o quanto o Senhor preenche todos os lugares. E a pergunta dessa noite é: se Deus nos conhece tanto, se isso se nos assusta ou nos consola. O texto diz que é impossível fugir da presença de Deus, irmão. Para onde você for, o que você pensa, o que você faz, as suas atitudes, cada pensamento, cada projeto, cada passo seu, a palavra de Deus diz que antes que a palavra te venha à língua, Ele já conhece inteiramente essa palavra. E Deus te conhece, irmão, e conhece muito mais do que você mesmo. E a pergunta é, irmão, isso te aflige, te deixa preocupado ou te consola? Eu quero dizer para vocês, deveria nos consolar. A impressão que a religião nos deu, irmãos, é que Deus, é tão poderoso, tão grande, tão soberano, tão exaltado, e a gente é como se fosse um ratinho numa gaiola, onde Deus fica observando ali cada movimento, como se fosse um teste. Nos laboratórios, alguns cientistas usam ratos como experimentos e colocam eles para observar o comportamento, observar como eles se comportam, como eles reagem a situações. E muitos de nós, a gente tem essa sensação de que Deus parece que está de brincadeira, Tem situações na nossa vida que a gente pensa, não é possível, deve que Deus está ali só me observando, está me testando, E a religião passou essa impressão. Só que essa não é a verdade. Porque Deus, irmão, não está como um carrasco, usando você como um experimento, testando se você vai entrar ou não através dos requisitos dele, para te punir ou então para te abençoar. Isso aí a religião ensinou totalmente de maneira, distorcida. Deus, Ele tem servido as nossas vidas. E Deus tem servido as nossas vidas desde o princípio do mundo. Deus, Ele tem prazer em nós, irmãos. Amém ou não amém? Deus não tem prazer no pecado. Deus não tem prazer na injustiça. Mas naquilo que Ele criou e Ele chamou de bom, Deus tem prazer. Deus criou a natureza, Deus criou as árvores, as plantas, os animais, e Ele disse que era bom. Tudo que Deus criou, Deus tem prazer naquilo que Ele fez, irmão. E Ele criou o ser humano, e Ele tem prazer no ser humano, e Ele desejou o ser humano de uma tal maneira que Ele mesmo resgatou a humanidade.
Você não é um teste, não é um improviso, irmão. Sabe, não há uma conspiração. Deus está servindo a sua vida. A cruz representa isso, irmão. Jesus, Ele renunciou toda a glória para que pudesse ser servo, morrer no teu lugar, no meu lugar, e pudesse nos servir. Quando eu li esse texto, a Bíblia fala com bastante clareza que não há para onde fugir da presença de Deus. Existe uma diferença entre presença e onipresença. Deus, Ele preenche todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Se você for lá no bordel, né, uma casa de prostituição, Deus está lá. A onipresença de Deus está lá. O que preenche, o que sustenta, o que governa, Deus, Ele está em todos os lugares, na sua onipresença. Mas a presença de Deus não. A presença de Deus habita nos corações daqueles que o recebem, daqueles que creem no seu nome. Ninguém tem Deus sem Jesus Cristo, irmão. É impossível ter a presença de Deus morando dentro da pessoa se ela não crê que Jesus Cristo é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador. E é esse o evangelho que nós pregamos, é essa boa nova que precisa ser anunciada, que o homem abandonou Deus há muitos anos atrás, no princípio do mundo, virou as costas para Deus, para tudo aquilo que Ele tinha servido o homem trocou isso pelo pecado. Mas Jesus resgatou isso, todas essas bênçãos, irmão, na cruz do Calvário. E hoje quem pode possuí-las, quem tem acesso a essas bênçãos, sabe, não é quem teme a Deus, quem crê em Deus. Irmão, Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus é o centro de todo esse evangelho, irmão. E o propósito da sua vida aqui essa noite, nessa breve introdução, é que você entenda que não é um improviso, não é um teste, o que está acontecendo, tudo que você está passando hoje tem um propósito maior, um propósito que não está acontecendo agora, que Deus está improvisando agora, mas que Ele planejou antes da fundação do mundo, para esse momento. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu sei que muitos aqui estão enfrentando, talvez um ciclo na sua vida, um momento, que você não está conseguindo entender, é uma provação esquisita, sabe, parece que é uma coisa que você quer sair desse lugar, desse deserto, dessa situação, mas você não consegue entender, está tudo dando errado, parece que as coisas não estão funcionando como você projetou, e eu vou dizer para você mais uma vez, Deus te conhece inteiramente. Sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, é o que o salmista falou. Ele falou, o Senhor sabe quando eu levanto para trabalhar, quando eu descanso, o que eu penso, o que eu faço, todos os meus passos, minhas atitudes, o Senhor conhece. Davi escreve esse salmo aqui, irmão, com o coração contrito na presença de Deus. E você que tem Jesus Cristo, irmão, você não está sozinho nisso. Eu quero abrir os teus olhos nesse momento para você esquecer um pouco essa religião que você aprendeu aí. Porque essa religião está escravizando as pessoas. É uma religião que deveria libertar e está escravizando. Escravizando na hipocrisia, numa vida cristã de aparência, numa vida baseada em eu faço para Deus e Deus faz para mim, se eu não fizer eu estou no inferno. Esse evangelho não é o evangelho verdadeiro, irmão. Jesus conquistou todas as bênçãos espirituais para a sua vida. Por que você não está acessando elas? Talvez porque o seu coração vive te acusando. Você não consegue aceitar o perdão de Deus, o amor de Deus, não consegue entender que Deus está no controle da sua vida, e Deus está no controle da sua vida não é uma coisa ruim. Deus conhecer cada passo seu, por mais pecador que você se sinta aqui, não é uma coisa ruim, isso é maravilhoso.
O que é errado é você viver uma vida sabendo que Deus conhece todas essas coisas, você viver uma vida, sabe, não dando ouvido ao que o Senhor está te instruindo, te aconselhando a fazer. Irmão, cada prova que você está passando na sua vida nesse momento, é a voz de Deus dizendo: olha, tem uma coisa errada aqui, tem uma coisa que eu preciso adequar aqui na sua vida. Nada está acontecendo por acaso, e o que estiver acontecendo, o que quer que seja, irmão, tem algo a ser aprendido, que Deus está tentando te ensinar nas entrelinhas dessa situação. Você pode dizer para alguém que está perto de você, fala assim: ó, Deus está tentando te ensinar que Ele está no controle, e o que Ele quer é trazer você para perto dEle. Nós estamos numa geração, irmão, que quer mostrar uma vida irreal, mentirosa, a respeito de uma servidão a Deus. A religião, eu vou repetir, a religião católica, evangélica, espírita, todas as religiões, elas demonstram uma caminhada devota em alguma coisa, uma crença em alguma coisa. Só que eu quero dizer para você, o Evangelho de Jesus, ele vai além de tudo isso aí. Porque Jesus quer que você viva naturalmente todos os dias, e desfrute da presença real de Deus, além da religião, além da igreja. Ele quer que você seja a igreja viva. E eu queria que você, nesse momento, para a gente preencher, completar aqui, abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, no verso 6. Mateus capítulo 6, verso 1. Vamos ler a partir do verso de número 1. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso, irmãos? Eu quero mostrar para você o quanto é importante Deus te conhecer e você ter uma vida de sinceridade, uma fé sincera. O poder de Deus, os milagres, tudo, irmão, ele só funciona com a verdade. E a verdade não é só a verdade que a gente chama de Jesus. A verdade é a verdade que está em você, é a verdade que é você. Toda vida de aparência religiosa não há verdade, onde não há verdade não há poder. Não adianta você ser um falso religioso internamente e para as pessoas você ser um religioso que as pessoas olham e falam: nossa, como ele é religioso, como ele é evangélico, como ele é gospel. Porque o que realmente prevalece é a verdade, por pior que ela seja, por mais pecador que você seja, você vai ser mais aceito diante de Deus se você for real, né? Mesmo talvez você olhando e falando: nossa, eu sou o pior dos pecadores. Deus te aceita sim, mas não aceita uma pessoa, sabe, que prefere manter uma aparência de religioso, de homem de Deus, de mulher de Deus, de passar essa impressão. Jesus, ele deixa claro em Mateus capítulo 6, verso 1, dizendo assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, com o propósito de serem vistos por eles. Irmão, se isso aqui for para alguém, para você postar e mostrar para as pessoas que você está na igreja, isso aqui não tem nada a ver com o Evangelho. Ele está dizendo: olha, tenha cuidado para que vocês não façam nada. Ele está falando tenha cuidado, porque a gente é tendencioso a mostrar o tempo todo que a gente está fazendo algo para Deus, que a gente é diferente, que a gente é santo, que a gente é crente. Deus não quer que você mostre isso, Deus quer que você mostre Ele. Sabe, não interessa o que você é, meu irmão, porque aquilo que você é, porque Deus gerou em você, é o que Deus está fazendo em você. O que interessa para o reino é as pessoas olhar e ver Jesus, que o homem desapareça e que ele cresça. Quanto mais você mostra o seu dom, o seu potencial, sabe, e exalta isso, sabe, mais fora você está. O ideal é que as pessoas vejam só Jesus e olhem para você e vejam um pecador mesmo.
Quem dera se as pessoas olhassem para nós e falassem assim: nossa, eu vou para Jesus, porque se Deus deu jeito nisso aí, se essa pessoa aí foi transformada, tem jeito para mim. Mas os religiosos se comportam diferente. Eles apontam o dedo, se acham mais santos. Você não é digno de tomar da ceia do Senhor, porque você pecou. Que evangelho é esse, irmão? Jesus, ele recebia uma mulher prostituta chorando aos pés, e no meio de uma cultura muito mais religiosa, muito mais severa a respeito dessas questões, a mulher se jogou nos pés de Jesus. As pessoas queriam tirar ela, ele falou: deixa ela. Jogaram uma mulher prostituta em um outro momento diante de Jesus, dizendo, acusando ela que ela deveria ser apedrejada. Jesus falou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. A nossa religião é hipócrita, ainda nesses dias de hoje. Os evangélicos ainda são hipócritas. E o que Deus quer trazer nesses dias para nós, irmão, é um evangelho mais real, mais vivo, mais humano. Onde você olha para o teu irmão, olha para a tua irmã, olha para a tua família e percebe o seguinte, irmão, que são pessoas humanas, sujeitas a falhas e fraquezas, mas esse é o propósito. Jesus morreu por eles. Ele falou: eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. E se você vem aqui hoje se achando justo, se achando santo, eu garanto que esse culto não é para você. O culto é para aquele que entende que precisa de Deus. Enquanto o seu coração passar na sua mentalidade que tem alguém aqui dentro que é inferior a você, você está no inferno, irmão. Com o seu dinheiro, com a sua posição, com o seu título. Porque todos nós aqui, irmãos, somos carentes da misericórdia e do amor de Deus. Continua comigo no texto. Verso 2: portanto, quando você der uma esmola, não anuncia com trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Irmão, quanta gente hoje que tem o prazer de fazer obra social e fazer aquele monte de foto, e tira foto entregando, sabe? Isso... Será, irmão? Será que nós estamos dentro da vontade de Deus? Uma coisa é você divulgar que está fazendo, sabe, está reunindo para as pessoas contribuir, para ajudar, mas outra coisa é você se promover em cima disso. Deus não está nisso, irmão. Deus não está, sabe, quando você faz questão de mostrar o quanto que você dizima, o quanto que você oferta, o quanto que você está dando. Deus não tem prazer nessas coisas. Eu estou falando assim, ó, quando você for fazer qualquer coisa, ele fala assim que não é para fazer de jeito tocando trombeta. Por quê, irmão? Eu lhes garanto que eles já receberam a sua recompensa. Quando a vontade e a intenção da pessoa é fazer qualquer coisa para Deus, mas para ela ser vista e reconhecida, ela já recebeu o galardão dela, porque a intenção dela era ser reconhecida pelos homens. Está tudo certo. Só que eu tenho certeza, irmão, que aquilo que eu faço para Deus, Deus é muito mais justo e maravilhoso para me recompensar. Então quando você fizer, não faça para o pastor, para a igreja, faça para Deus. Esse te recompensa e é justo e fiel para abençoar, irmão. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: para com esse negócio de querer elogio, reconhecimento, aplauso dos homens. Fala assim: tem um propósito fiel a Deus. Amém? Amém. Verso 3: mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda, ó, e a outra está pertinho dela, não saiba o que a direita está fazendo, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu pai, olha aqui, irmão, o seu quê? Pai, que vê, que sabe, que conhece todas as coisas que te vê em secreto, o recompensará. E ele prossegue dizendo assim: e quando vocês orarem, até quando orar,
Não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas igrejas, sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos. O problema não é orar na rua, irmão. O problema é querer ser visto. O problema não é falar na internet, pregar na internet, orar na internet. O problema é quando você quer ser visto, quando você quer mostrar você para o mundo, irmão, e não Jesus. Aleluia! O propósito é Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Quando o Evangelho perde essa essência de ser toda a glória para Ele, Ele não divide a glória com ninguém. Quando você perde essa essência, sabe, de querer roubar um pouquinho da glória para você, o poder foi embora, a bênção foi embora, a recompensa foi embora, porque Deus não tem, irmão, propósito de levantar homem nenhum na terra para ser visto, a não ser aquele que já foi levantado. Aleluia! Jesus é aquele que deve ser exaltado, celebrado, honrado. Quer ter poder nas suas orações? Ele fala assim: eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Agora olha o verso 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Deus está no secreto. Eu vou repetir: Deus está no secreto. Deus te ouve no secreto. Deus enxerga a sua situação no secreto. Você pode acreditar, irmão, você pode contar para o mundo inteiro, mas Deus já conhece há muito tempo a sua história. Eles pensam que por muito, verso 7, desculpa, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, porque eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam igual a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam. Vou dizer de novo: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe, irmão. Deus o quê? Sabe o que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. E aí ele começa, no verso 9, a ensinar a oração do Pai Nosso. Quantas orações repetitivas você tem feito, irmão? Eu falei alguns dias aqui atrás que um judeu, ele pede uma coisa para Deus uma vez, irmão, e ele não toca mais no assunto. Deus não é surdo. Você tem fé que Deus te escuta ou não? Você fala: Deus, eu quero que o Senhor faça assim na minha empresa, assim, assim, assim. Deus, eu quero que o Senhor faça assim no meu casamento, eu quero que o Senhor faça assim na minha vida, no meu ministério. Eu quero. Outro dia você está orando a mesma coisa, semana que vem você está orando a mesma coisa. Não é que você é insistente e perseverante, é que às vezes te falta fé. Às vezes te falta paciência, às vezes te falta esperança. Pastor, a minha oração acaba em 5 minutos. É claro isso, porque as nossas orações estão baseadas na religiosidade. A religiosidade diz para você pedir. A gente pede perdão, a gente pede coisas, a gente pede isso, abençoa aquilo. Tudo bem, mas a igreja ela tem esfriado na presença de Deus porque está faltando adoração. Adoração não é cantar, tocar. Isso faz parte da expressão de adoração. Mas adoração, irmão, é passar tempo celebrando, venerando, sabe, tudo aquilo que Deus tem feito nas escrituras, nas profecias, olhando a essência de Deus, sabe, mergulhando no conhecimento de Deus. E a gente passa às vezes o tempo todo com as nossas orações pedindo coisas e repetindo várias e várias e várias vezes aquela mesma oração e insistindo naquilo. Espera aí, irmão, tenta entender. Se aquilo que você está insistindo e pedindo 1000 vezes, será que Deus não ouviu? Eu garanto a você que na primeira oração Deus já tinha ouvido. No primeiro dia que você falou: Deus abençoa o meu filho, Deus abre essa porta aqui, Senhor faz dessa maneira, Deus já tinha ouvido. Aí você está esperando: pastor, mas tem 1 ano. Pode observar, irmão, que Deus já está falando para você o que precisa se adequar para isso acontecer, mas você não tem tempo para fazer isso, porque você está insistindo, querendo fazer do seu jeito e não do jeito de Deus. Quem está aqui comigo essa noite?
tem muita coisa que já está abençoada e pronta para você, que você orou há muito tempo atrás. Já está assim, ó. Só que o que tem alguma coisa aí que está impedindo você de acessar isso. E eu garanto a você, eu vou falar pelo menos 3 coisas aqui que atrapalham uma pessoa que está com a bênção na porta da casa, assim, ó. 3 coisas aqui que atrapalham a bênção chegar e entrar. A primeira delas é o orgulho. Primeira delas é o orgulho, essa prepotência, essa arrogância. Pastor, como assim? Irmão, se Deus te desse o carro que você tanto sonha, se Deus te abençoasse financeiramente, se Deus desse, sabe, tudo isso que você tem pedido para Deus aí, são tantas coisas, como que ia ser seu comportamento, irmão, em relação a isso aí? Aí você fala, ai pastor, Deus te conhece, irmão. Ele sonda você. Às vezes é o seu orgulho que está atrapalhando, irmão. A bênção já é sua. Segunda coisa, vingança sua própria, falta de perdão, amargura. Olha, vai ver a hora que eu estiver abençoado. Tem gente aqui, irmão, o Espírito Santo fala no meu coração, que é de pai e mãe. Filho rancoroso, meu pai vai ver, minha mãe vai ver. A porta já fechou, irmão. Não vai abrir. Porque a gente quer mostrar para as pessoas, irmão, o quanto a gente é bom, o quanto a gente é demais. E Deus, Ele não tem compromisso com quem quer se aparecer. Deus, Ele não tem compromisso com quem quer subir no palco. Deus tem compromisso com quem quer descer. Quem quer que Deus seja exaltado na sua vida. Deus sempre teve um compromisso com Davi, porque tudo aquilo que Deus dava para Davi, Davi não se apegava a essas coisas. Tem uma passagem na Bíblia que Davi pega todo o tesouro, irmão, que ele tinha no reino, em oferta na casa de Deus, e entra em depressão, e fala o seguinte: Deus, queria ter eu alguma coisa para te dar que o Senhor não tivesse me dado. Foi por isso que Deus abençoava Davi em tudo, até nos momentos que ele pecou, sabe, que ele errou gravemente diante do Senhor, Deus teve misericórdia dele e restaurou. Lá na frente tem um cego gritando: Jesus, filho de Davi. Apesar do pecado de Davi, irmão, Deus abençoou Davi, porque ele tinha um coração humilde, não era orgulhoso, não era rancoroso. Primeira coisa é o orgulho. Segunda, falta de perdão e vingança, irmão. Terceira coisa é o seu ego, querer só para si. Tudo que Deus tem para te abençoar, irmão, se for só para você, esse pensamento egoísta, é para mim, é para mim, a porta está fechada para a sua vida, irmão. Porque o propósito de Deus é que a gente cresça e a gente contribua. E eu não estou falando de igreja, porque tudo que fala de contribuir, o povo já remete à igreja. Eu estou falando de crescer e contribuir. Cresça em conhecimento e contribua em conhecimento na vida das pessoas. Cresça em humildade e contribua em humildade na vida das pessoas. Porque a nossa religião, irmão, não é vir aqui, é o que eu acabei de falar, não é vir aqui, assistir o culto, pastor Regis, bater o cartão, sabe, falar que é evangélico. Não, é você ser Jesus em algum lugar nessa cidade. É extrair de você aquilo que Deus já colocou em você, nos lugares, nas pessoas. O que é que você tem para derramar na vida dos outros? Tem que chegar um momento na nossa vida que a gente tem que parar, igual o salmista fez, e falar: Senhor, sonda-me e me conhece, e mostra para mim quem eu sou. Porque a gente não ora, irmão, para Deus nos conhecer, a gente ora para a gente se conhecer. Você quer se conhecer mais, saber quem você é? Abre a tua boca e começa a orar. Você vai vomitar tudo aquilo que você é, a boca fala do que o coração está cheio. Se você é uma pessoa humilde, a hora que você começa a orar, você começa a derramar humildade. Se você é uma pessoa orgulhosa, você começa a orar, você começa a vomitar orgulho. Nós nunca oramos para Deus, irmão,
conhecer a gente e saber o que a gente quer. A Bíblia está dizendo aqui no texto, você leu comigo, Ele sabe tudo o que você precisa antes de pedir. Mas a gente ora, irmão, para a gente se conhecer e para a gente conhecer Deus, porque Deus já te conhece. Está chegando um tempo, irmão, da gente se preocupar menos em mostrar a nós, as nossas conquistas. E quando você for mostrar alguma coisa que você conquistou, que não seja porque você é bonzão, porque você é o bichão da goiaba. Quando você for mostrar alguma coisa, que seja para que as pessoas vejam o quanto Deus é maravilhoso na sua vida. Sabe, glorifica Deus em tudo. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça, irmão. Seja abençoado pela presença de Deus hoje nesse lugar. Afasta de você toda essa vaidade, toda essa vontade de aparecer para o mundo, porque a pregação do mundo é essa. Mostre o quanto você está feliz, mostre o quanto você está bem, mostre o quanto você está conquistando, mostre, sabe, mostre. Está assim, irmão, em tudo quanto é lugar. Mas o lugar verdadeiro de a gente conquistar as coisas é no secreto. Não é errado você mostrar, errado é quando você quer ser visto e não quer mostrar Jesus. O errado é quando você se coloca em primeiro plano e deixa Jesus como plano de fundo na sua vida. O errado, irmão, não é ter. Deus já deu, irmão. Deus já abençoou. Deus já estendeu a mão sobre a sua vida e já liberou todas as bênçãos. Só que para você acessar elas, você precisa viver a verdade. E viver a verdade é ser você mesmo. A igreja de hoje, ela se preocupa demais do que o que está na cabeça dos outros, o que os outros estão pensando. Irmão, o que os outros pensam ao teu respeito, ao meu respeito, é menos importante do que eu penso. E o que eu penso ao meu respeito, o que você pensa ao teu respeito, ainda é menos importante do que o Deus sabe ao teu respeito. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não se preocupe com o que as pessoas estão pensando. Esquece um pouco o que os outros vão pensar. Sabe, isso está travando a sua vida. Perceba o que Deus quer. Fale com o Senhor em secreto. Abra o teu coração para Deus. Você está vivendo uma vida de adultério, uma vida de pecado. Sabe, o importante é você ser verdadeiro diante de Deus. Abra o seu coração. Sabe, se você está passando um problema de dívida, você não está conseguindo pagar os seus negócios, sabe, você se embrenhou num monte de coisa errada, eu não sei, mas Deus quer olhar você e Ele quer ver o filho verdadeiro, que talvez está todo arrebentado, mas Ele quer o verdadeiro. Ele não quer o que está de aparência, que vem no culto, Pai do Senhor, irmãos, aleluia, glória a Deus, está uma bênção, está tudo certo, meu casamento é perfeito, eu vivo uma vida perfeita, tenho as finanças estão perfeitas, meus filhos são perfeitos, tudo perfeito, irmão. Deus está olhando a hipocrisia do seu coração, porque você está mais preocupado com a opinião dos de fora do que com o olhar de Deus. Eu estou convidando a igreja, talvez está pesada essa palavra, pastor de Deus, que palavra é essa para domingo, irmão? Isso é para abençoar a sua vida, sabe? Não se preocupe tanto, tira essa máscara, mas não precisa mostrar para as pessoas, não. Tira a máscara diante de você mesmo, porque você se vestiu num personagem que você já está acreditando que é você. Você já se vestiu de um personagem que você está acreditando que é assim mesmo, que está tudo bom, sabe, que está tudo certo. Não, irmão, se aproxima de Deus, você vai ver a verdade sobre você, e viva a verdade. Não tenha de si mesmo um conceito alto demais ao teu respeito. Seja sincero e verdadeiro. Você vai ver, quando você colocar as mãos, Deus abençoa. Deus abençoa na verdade. Deus abençoa você e usa você no poder, com autoridade espiritual, com a verdade. Quando você vai expulsar um demônio, sabe, tem gente que vai, sabe, na religião, né? Eu sou presbiteriano, eu sou assembleiano, eu sou batista, né? Na unção do reteté, quer expulsar o demônio no nome de si mesmo. Deus te conhece, irmão, o diabo também. O que tem poder é a verdade. Se você for pecador,
mas tem um coração sincero e busca a Deus e tem procurado se aperfeiçoar. Você pega um religioso hipócrita e ele não dá conta de nada, irmão. Mas chega um pecador cheio da misericórdia de Deus e fala: sai em nome do verdadeiro, do exaltado, do Nazareno, daquele que morreu por mim, no nome do Senhor Jesus Cristo. E ele não aguenta, ele tem que ir embora. Jesus é a verdade. Ele quer olhar para você e quer ver a verdade de você. Queria que você curvasse a cabeça.